preciso lembrar vocês, caros colegas, que as lutas, elas têm um objetivo diferente dependendo do locus onde ela é praticada. Dentro da educação física escolar, o professor ele não precisa ser um especialista em luta para trabalhar. Ele precisa ter o conhecimento, ele precisa desenvolver aqueles saberes. Lembra dos saberes? Por exemplo, Pimenta trabalha com saberes pedagógicos, com saberes experienciais e os saberes do conhecimento. E para a educação física escolar, o professor não vai ter a profundidade que ele precisa, acredita que tem, né? Eu não preciso saber fazer a execução do golpe do karatê. Eu preciso estudar a história do karatê, eu preciso estudar a história das lutas. Não se pode fugir disso. Assim como se for dar o ensino do futebol, por exemplo, o ensino do handebol, o ensino da dança, eu preciso estudar aquilo, eu preciso ter domínio dos conceitos daquela luta, assim como preciso ter domínio dos conceitos, das regras, das modalidades esportivas também. Então, eu preciso ter um conceito um pouco mais abrangente. E se eu não tiver o domínio técnico, existem metodologias que eu posso aplicar na educação física escolar que me facilita isso, como uma metodologia através dos jogos. Eu posso brincar de jogar. Eu posso promover o aluno através da reflexão, através do jogo. E existem diversos tipos de jogos que eu posso utilizar. Eu posso trazer a luta específica também. Então, há um aparato de possibilidades. Vamos já falar sobre isso. Então, na educação física escolar, o professor ele não precisa ser um professor graduado em luta. Ele não precisa ser um faixa preta. Por exemplo, um professor que tem uma carteirinha que habilita ele a ser professor de boxe. Não precisa isso, ele precisa ser formado em educação física para trabalhar com lutas na educação física escolar. E já se ele quiser dar aula específica da modalidade, aí não. Ali ele precisa do conhecimento técnico, aprofundado, de vivência, de experiência, de culturalidade, né? Ele precisa ter vivido, né? Ele precisa ter experimentado e ter se graduado também naquela disciplina, no caso, naquela modalidade de luta. Então, é importante a gente refletir sobre isso, que fique claro esses dois pontos. Eu vou falar agora da educação física escolar. Algumas pessoas ficam, às vezes me perguntam, professor, mas o senhor fala sempre lutas, artes marciais, esporte e combate. Existe diferença nesses conteúdos? Existe uma diferença. A Base Nacional Comum, por exemplo, ela não traz a separação desses conceitos. Ela traz o conceito de lutas, bem abrangente, né? Inclusive quase idêntico ao conceito trazido nos PCNs. E depois ela separa em unidades temáticas, né? E dentro da unidade temática esporte, ela traz a classificação desse esporte de combate. Tá certo? E aí especifica mais o que é o esporte de combate. Enfim, mas eu gosto de generar de maneira mais simples, né? Trazer uma sequência aqui bem fácil de entender o que é luta, artes marciais e esporte de combate. Então, por exemplo, o que é luta? Eu costumo dizer, gente, que luta é um contexto abrangente. Pense a lutas como um grande círculo, a luta como um grande conjunto unitário. E dentro dela existe os esportes de combate e as artes marciais. Então, luta, eu vou até utilizar a conceituação de Ferreira, que traz sobre o conceito de luta. Por exemplo, ele traz um conceito que eu acredito, né? É o que eu me ancoro. Que luta é um termo usado para todo combate entre dois ou mais indivíduos. Ou seja, é um conceito generalista. É mais fácil utilizar o termo luta porque eu não entro nos detalhes. Agora, o que é arte marcial? A arte marcial tem uma característica bem peculiar. Então, para ser arte marcial, a palavra, eu vou primeiro pela etimologia. A arte marcial é a arte da guerra. Porque a marcial vem do deus greco-romano, o deus da guerra. Então, esse termo é ocidental que nós atribuímos a essa luta que a gente acredita ser treinada para a guerra. Então, é um termo ocidental. Se você falar no Japão e perguntar sobre arte marcial, né, as pessoas não vão entender. Por mais que você fale na língua deles. Porque não se tem esse termo é ocidental. Né? É como nós chamamos, por exemplo, eu costumo dizer uma metáfora, quando vem alguma pessoa de outro país para cá, a gente encontra, a gente chama de gringo. Né? Os gringos, eles não sabem que a gente chama eles de gringo. Né? É um termo, é uma terminologia, é um pseudônimo, assim como arte marcial. Esse termo é ocidental. Nós atribuímos a esse sistema de lutas para a guerra. E a arte marcial tem essa característica, que é o treinamento para a guerra, para defesa pessoal. Mas é muito difícil você encontrar, é muito difícil, não é impossível, você encontrar hoje pessoas que treinam arte marcial em si. Porque houve um processo de esportivização. Porque a arte marcial tem consequências, gente. A gente treina para a guerra, então há um nível grande de contusão. E um atributo importante da arte marcial que as esportes de combate tentam manter é o caminho, que é o do. Por exemplo, se você analisar, as artes marciais têm atribuído o seu sufixo do. Judo, karatê do, aikido, taekwondo. O que é essa palavra do final? Do significa caminho. Então, por exemplo, karatê do é o caminho
T é mãos e cara vazio, caminho das mãos vazias. Por isso que é importante o conhecimento sócio-histórico, porque naquela época não se poderia utilizar armas, uma das justificativas que não podia usar armas, então as pessoas lutavam com as mãos vazias, sem armas. E também esse vazio tem uma questão filosófica, né, que é a mente vazia, né? Ou seja, a mente, quando você vai lutar, você não pode estar trazendo ódio, sentimentos, todos esses atributos que acabam acontecendo para as pessoas que lutam no meio da rua, porque são motivadas pelas emoções. Nas lutas, nas artes marciais, você tira as emoções para que você possa pensar friamente sobre o momento de lutar. Você precisa calcular tudo sem nenhuma influência emocional. É um dos atributos. Então, trazendo sobre isso, a arte marcial tem essa característica da filosofia. Um exemplo que os alunos perguntam, professor, mas qual é me explica melhor. Os esportes não têm os códigos de ética? É a ética no esporte? Eu costumo dizer que o do vai para além da ética. É uma comparação do professor Felipe. E peço desculpa se alguém não concordar. Então, eu uso essa comparação aqui agora. Por exemplo, se um jogador de basquete ou de futebol, durante a prática esportiva, cuspir na cara do outro, né, que é uma atitude super considerada antidesportiva, né? Então, aquele atleta vai ser expulso daquela partida. Ele vai ser excluído com uma conduta antidesportiva. E, além disso, ele é denunciado na súmula, né, e vai para o Tribunal de Justiça Esportiva. Ele pode pegar uma condenação muito maior, né, de mais jogos sem a prática esportiva. Isso acontece no esporte. É uma característica do esporte, é uma conduta, é uma código de ética. A arte marcial, como ela não tem uma questão esportiva, né, e aí vai de pessoa para pessoa, já é diferente, né? Então vamos usar essa metáfora ainda. Se essa pessoa for, por exemplo, pega na rua, esse mesmo atleta pega na rua, na discussão de trânsito, e cuspir na cara de outra pessoa que não é do esporte, se alguém filmar, provavelmente, eu não posso dizer com certeza, ele não vai ser denunciado por conduta antidesportiva, porque ele não fez durante a prática esportiva. E não vai ser penalizado em alguns jogos. E o que ele pode ser é denunciado, né, de maneira legal. Aquela pessoa que se sentiu ofendida vai na justiça e denuncia ele, né, como uma agressão, seja ela física ou verbal. Então você pode ser denunciado nas esferas legais. Mas na justiça esportiva ele não é nem oferecida essa denúncia. Já no caminho do guerreiro, não se confunde a vida pessoal, a vida pessoal e a vida profissional, no caso a vida esportiva, ela não se separa, é uma só. O aluno que for pego pelo professor, então for sabido pelo professor, que ele teve uma conduta que trai o caminho dele de guerreiro, o professor o disciplina, o professor chama, né? E tem por obrigação disciplinar, porque ele foi contra os valores das lutas. E o que eu quero dizer é que não é somente no tatame durante a prática dele, ou numa guerra, porque até na guerra é exigido um código de ética, um código de conduta. Eu não estou lá para humilhar o adversário, o meu inimigo. Se respeita o inimigo. Eu sugiro vocês lerem alguns livros, como Sun Tzu, né? O respeito ao inimigo que existe entre generais, entre povos. Porque é muito forte, né? Naquela cultura ocidental, naquela cultura oriental, a ideia do caminho. Eu gosto dessas explicações. Então, nas artes marciais tem essa característica. E os esportes? O que são os esportes de combate, professor? Pois eu não entendo como é que o karatê é arte marcial e esporte de combate. Eu costumo dizer, gente, que o karatê ele foi construído como arte marcial e ele passou por um processo de esportivização. Então, as pessoas podem hoje tanto praticar o karatê como uma arte marcial, e aí, logicamente, tem as consequências de se praticar como arte marcial. Ele não pode sair para ir competindo como se fosse arte marcial. Ele compete no modo esporte, porque a esportivização tem algumas características. Eu gosto de utilizar um autor, que é o Gutzman, que ele fala das características de uma esportivização. Que é, por exemplo, o que torna algo esporte? É a quantificação, a superação, uma característica que tem no esporte. Outro é a burocratização, ou seja, a institucionalização daquilo. A federalização, a padronização. A capoeira, né, por exemplo, os colegas que são da capoeira, eles lutam, né, muitos, não é uniforme, não é hegemônico, né, não é homogêneo, é o que eu estou dizendo agora, mas muitos lutam contra o processo de esportivização da capoeira. Por quê? Porque quando algo se torna esporte, há uma padronização mundial. Então, a maneira que as pessoas treinam aqui para competir no Brasil é a mesma maneira, né, que treinam com as regras que vão ser competidas lá no Japão, lá na Europa, lá na Ásia, lá na África. Por quê? Porque ninguém pode competir com regras diferentes.
Eu não posso chutar na cabeça do adversário, treino, competindo, e valer 2 pontos, e lá no país do cara vale 4 pontos. Imagina o futebol, por exemplo. No futebol, o chute só vale o gol. Aí lá em tal país não tem padronização, vale gol de mão. Então ficaria confuso isso. Então precisa ter um processo de padronização. Isso então faz parte da esportivização. Outro é a secularização, né, que eu já até expliquei, né? Por exemplo, algumas artes marciais têm o atributo da espiritualidade muito firmado dentro dela. As artes marciais orientais tinham isso, né? Não é à toa que a gente cumprimentava também, junto com o mestre Funakoshi do Karatê, o Buda também. Porque quem veio trouxe arte marcial, os japoneses traziam também a sua espiritualidade. Ou então traziam o shintoísmo, né, o budismo, várias religiões. Com o processo de secularização, há uma separação disso, né? O esporte se torna um novo código, né? Na verdade, uma nova conduta. Há uma secularização. Outro processo é a especialização, né? Começa a ser específico. Exemplo disso é o jiu-jitsu. Hoje o jiu-jitsu, né, tem um processo de especificação muito forte, né? Alguns golpes são proibidos e deixam de ser praticados, então acaba sendo mais específico. As pessoas começam a treinar especificamente para alcançar um objetivo, que é ser campeão. Então hoje há um detalhe, né? Um detalhe ou outro, uma passagem de guarda, né? Não se vence tanto por imobilização ou por finalização. Uma passagem de guarda, uma vantagem. Isso acaba acontecendo. Tem pessoas que amarram a luta e deixam assim, né? Acabam vencendo. E outra é a racionalização. Então esse processo de esportivização faz parte da luta. Ela teve. Então, algumas artes marciais podem ser consideradas lutas também. Tá certo, gente?